Olá para vocês! Hoje no Visão da Política nós vamos falar de inteligência artificial e justiça. O meu convidado é o juiz Aldo Sabino. Seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos, um abraço para você, Mona Lisa. Estou à disposição. Bom, a gente está vendo a inteligência artificial sendo usada em várias áreas. Na justiça também? Com certeza. A inteligência artificial, ela começa no Poder Judiciário através de ferramentas de leitura de petição inicial e de petições do processo para classificação do processo dentro do gabinete de juiz. Essa foi a primeira utilização. Hoje a gente está bem mais evoluído. Quais são as principais tecnologias que estão sendo utilizadas hoje dentro desses processos? Hoje no Poder Judiciário do Estado de Goiás nós temos pelo menos talvez 5 a 6, 7 projetos de inteligência artificial. Como eu disse agora há pouco, a gente começou fazendo a leitura de petições iniciais através de uma ferramenta chamada Berna. A Berna então faz leitura e comparação e ela identifica similitude, ou seja, se as petições são iguais, ela identifica se elas são conexas, e aí é o caso de o juiz ficar sabendo para operar às vezes a reunião de processo, ou às vezes perceber que existe em outro local do Estado uma demanda igual. Então a primeira utilização foi essa. Já nos anos 2023, 2024, e agora caminhando para o ano 2025, a gente tem projetos de confecção do próprio relatório. Então isso inclusive é utilizável também na área da Assembleia. Então, para um relatório, a inteligência é capaz de fazer a leitura de peças e de documentos e elaborar em questão de segundos um relatório de tudo que tem no processo. Então, isso economiza, no mínimo, às vezes vou aqui colocar em linhas rápidas, 20, 30, 40 minutos do juiz. Então, ao invés de ter um relatório, ele confeccionar manualmente o assessor, a inteligência é capaz de gerar esse relatório. Então, esse é um segundo estágio. Lógico que mediante conferência do juiz. Um terceiro estágio é a confecção da própria decisão em si. Aí nós já temos conflitos éticos, nós temos problemas relacionados à própria avaliação do viés, né? Nós temos um termo chamado viés da inteligência artificial. Então, para a gente evoluir para a construção da decisão... Só um corte. Assim como nós, humanos, temos que tomar cuidado com o viés, a inteligência artificial também? Com certeza. A inteligência artificial, ela aprende. Ela aprende com o número de documentos que você concede para o conhecimento dela. Então ela, por si só, isso por enquanto também é uma incógnita, né? Não se sabe em que volume ou em que intensidade ela vai ter o viés, mas ela tem. E esse é o problema da construção da decisão judicial como um todo. Por isso que a gente diz que para fazer um relatório, o relatório é objetivo. Ela consegue construir com tranquilidade. Agora, para construir o juízo de valor, aí nós temos que ter cuidado. Tá? É lógico que ela ajuda na pesquisa jurisprudencial, na pesquisa de lei, nas pesquisas sobre os precedentes existentes sobre o caso, mas ela não consegue ainda a geração de uma decisão confiável. Tá? Existe um grau de dúvida que o juiz precisa de cautela. E nós também no Poder Judiciário, a gente ainda não investiu na construção de uma decisão como um todo. Tá? Mais um parêntese. A gente fez um prompt, chama prompt, para a geração de acórdão do tribunal, que é como se fosse também uma espécie de relatório, um resumo do que foi dito pelo desembargador. Então a gente meio que para por aí. Tem mais um que eu deixo surpresa para daqui a pouco. Bom, a gente sabe do alto volume de processos que a gente tem tramitando na justiça. E isso acaba prolongando muito esses processos. Pela sua experiência, a inteligência artificial, ela consegue agilizar... Você falou do tempo do juiz, 40 minutos, mas dentro de um processo civil, consegue agilizar em quanto tempo, mais ou menos? É difícil fazer essa avaliação, porém, o relatório é um bom parâmetro, né? Então, um trabalho que o assessor gastaria, às vezes, 30, 40 minutos para fazer, ele já economiza. E nós temos também a pesquisa jurisprudencial. Às vezes ela não vai construir a decisão, mas ela vai entregar uma argumentação pré-fabricada para o magistrado para conferência. Isso também economiza. Então, o tempo de fazer uma consulta no Google, em algum banco de jurisprudência, uma consulta em algum livro, isso também é difícil a gente só pesar, mas é óbvio que tem uma economia. E a terceira e última, quarta e última, o investimento que a gente tem feito, que eu acho que esse dá para a gente ter uma dimensão do tempo que é economizado, é a degravação.
O que seria degravação? A degravação de um depoimento, às vezes, vamos imaginar que a gente tem um processo que tem lá 3 depoimentos. Cada depoimento tem 1 hora. O assessor, o juiz, ele vai colocar um fone, ou ele vai colocar ali no áudio do computador, ele vai ouvir aquele depoimento inteiro. Então seriam 3 horas. Se ele tem uma ferramenta de degravação segura, a degravação às vezes acontece em 3 minutos. Ele tem um depoimento escrito e a leitura dinâmica, né, já muito mais rápido. Muito mais rápido. Então aí, só para você ter uma noção, de 3 horas, às vezes ele vai gastar 9 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? E com a indexação, ou seja, com a minutagem do local que ele precisa. Então, a gente também tem muitos testes, inclusive um piloto em andamento sobre a degravação de depoimentos e áudios. Bom, a gente sabe que a inteligência artificial veio para ajudar muito. Eu fico imaginando todo o processo, né? Há uns anos atrás, as pesquisas eram feitas nos livros, né? Então, tinha que ler muito. Depois a gente teve o auxílio da internet, ali do Google e de outras ferramentas que já agilizaram muito o processo e agora a pesquisa pela inteligência artificial ajuda ainda mais. Quais são os riscos da inteligência artificial e se são os mesmos dos riscos humanos, né? De às vezes passar batido por uma leitura. O maior risco da inteligência artificial é chamada alucinação. Quando o banco de dados dado para ela, e aí para que todos entendam, o banco de dados é o limite da alimentação que a gente dá. Quanto maior o banco de dados que se dá para a inteligência aprender, maior é o risco de alucinação. Então, por isso que, no Poder Judiciário, por exemplo, a gente não pode pegar uma ferramenta de internet para poder utilizar. De repente, o ChatGPT numa versão gratuita, você não pode utilizar. Até porque nós temos dados que são sigilosos. Temos dados que correm em segredo de justiça, nós temos essa limitação. Então a ferramenta não pode estar tendo acesso a tudo que a gente trabalha. Tá? Então nós temos esses problemas. Então eu acho que o principal problema é, às vezes, no meio de uma decisão longa, né, vamos imaginar uma situação de criação de uma decisão, de uma sentença de 10 laudas. Às vezes ela vai muito bem em 99%. Tem uma linha que ela alucina e aquilo pode gerar um problema disciplinar para o magistrado. E já houve caso concreto de problema disciplinar no âmbito do Brasil, não em Goiás, mas no Brasil, de um juiz que acabou citando ou não percebendo esse pedaço, ele responde a um processo disciplinar. Então esse é um problema, um risco que a gente não pode correr. Por isso que até agora o nosso investimento tem sido seguro. Então, comparação de petições, ela consegue ler e comparar e avisar para a conferência de juiz, confecção do relatório que não tem juízo de valor, é uma narrativa do que aconteceu. A degravação também, até o presente momento, tem sido segura. E a geração do chamado acórdão, da ementa do julgado, que também é uma espécie de relatório. Bom, na Justiça Eleitoral, a gente viu o uso da inteligência artificial sendo bastante analisado agora nas últimas eleições. Foi algo novo, mas que era capaz de fazer deepfakes e criar narrativas que realmente é difícil você analisar se aquilo é verdadeiro ou não, principalmente pensando que estava sendo disseminado em WhatsApp por pessoas que não têm essa inteligência para a internet ainda. Na justiça na justiça comum, já tem algum estudo, alguma jurisprudência para tomar cuidado com esse tipo de relação? Isso pode acontecer também? O Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma resolução, que é a 332, que regulamenta o uso e a construção de inteligência artificial no Poder Judiciário. Essa resolução é de 2020, e de 2020 para 2024 é muito tempo, né? Tanto que ela está sendo revisada. Mas assim, existem muitos parâmetros que são impostos. Nas atualizações dessa resolução, vem uma regra que pode mais ou menos dar uma noção para o público, para saberem como a gente preocupa com a questão da invenção dela. Né? A gente utilizar e o juiz às vezes acomodar, né? E ter aquela substituição, a terceirização. É preciso constar na decisão, vai ter nessa nova resolução, constar na decisão que houve o auxílio de inteligência artificial, para que a própria parte saiba. Outro detalhe importante, na construção de argumentação, o cuidado deve ser muito grande com o viés, como eu já disse agora há pouco. Enfim, o maior problema nosso hoje é na conclusão. Então isso até me deixa satisfeito, porque nós precisaremos de juiz. Não existe essa ideia de que um dia a inteligência artificial, até teve uma reportagem ontem no Fantástico, muitas carreiras vão desaparecer. Na verdade não é assim, né? Talvez essa seja a dúvida geral, o juiz vai desaparecer? Não vai desaparecer.
Nós vamos ter inteligência artificial em tarefas repetitivas, e é importante que seja, que o magistrado tem que ser usado para tarefas importantes e de julgamento de questões. Não para tarefas repetitivas de fazer um relatório, às vezes uma degravação, às vezes a construção de modelos. Então ele pode, às vezes, selecionar 100 processos iguais e falar, olha, esses são iguais. E o juiz confere e lança uma sentença padronizada. Então isso sim. Agora, substituição do juiz, isso nunca vai acontecer. Essa era até uma das perguntas da substituição de algumas profissões, né? Inclusive do advogado também. Eu vi, não nessa reportagem que você citou agora, mas em outra reportagem, que uma das profissões que seriam substituídas seria do advogado. Eu não consigo imaginar como. Eu não imagino, né? Porque ela vai aprender, mas sempre vai ter a necessidade de uma entrevista de convencimento técnico. Então, se você, Mona Lisa, vai conversar com um advogado, é preciso que você converse com ele. E todo caso tem um detalhe novo. É lógico que nós temos causas massificadas. Nas causas massificadas, eu acho que combina bem com inteligência artificial. Acho que todos concordam. É um ponto pacífico. A causa é padronizada. Então é igual. Então, restituição de consórcio. Né? Vou falar para vocês como é que funciona. Eu entrei no consórcio, eu parei de pagar, quero restituição. O julgamento é padronizado. É uma causa que praticamente não muda. Isso combina muito com inteligência artificial. Diferente de um julgamento de uma causa de violência doméstica, de uma causa de família, da atribuição de uma guarda. Como que a inteligência artificial vai substituir o atendimento de um advogado ou de uma advogada na classificação do caso concreto e na medida a ser adotada? Não existe. É impossível acontecer. Né? Posso estar dizendo, né, daqui a 20 anos eu vou me arrepender, né? Mas eu acredito que a inteligência artificial ela vai favorecer em tarefas repetitivas como já está favorecendo. Qual é o maior problema hoje da justiça em relação às demoras? Esse é um problema complexo, né? É difícil a gente estabelecer assim, uma resposta única. Eu vou tentar elencar 3 elementos, né? 3 fatos que geram isso. Primeiro, o número de processos no Brasil, mais de 80 milhões. Então, nenhum país no mundo tem tantos processos. Segundo, a legislação brasileira é bastante inclusiva, principalmente a processual. Então, eu costumo muito falar isso, e o ramo que eu trabalho, quando eu não estou na atividade administrativa, como hoje, é o ramo do juizado especial civil. Nós não temos no mundo uma legislação tão aberta. Então, se a gente sair aqui agora, ir a 2 quarteirões, você tem uma central de atermação e qualquer pessoa sem advogado consegue propor uma ação. Eu sempre faço essa provocação. Vamos lá na Europa ver se é assim? Vamos lá nos Estados Unidos? Não vai ser. Não é. O Brasil tem uma facilidade, uma simplicidade para se ingressar no Poder Judiciário. O acesso é universal e é uma das coisas que eu tenho orgulho. Isso me faz ter orgulho de ser magistrado, porque todo mundo que quer, entra. Eu faço um desafio, você que está assistindo, pergunta a um amigo que está fora do Brasil, pergunta a alguém que está nos Estados Unidos, vê se é tão simples chegar à justiça a 2 quarteirões como a gente está aqui, ou a qualquer fórum, numa comarca interior, em Porangatu, em Minasul, tem sempre uma pessoa disposta a atender. Nós temos uma central que é focada em receber demandas por via remota, veja, não precisa nem comparecer, pela via remota, por videoconferência, para propor ações. E um terceiro ponto, né, eu estava falando de 3 pontos, eu citei primeiro o número de processos, segundo a universalidade da justiça, que é uma opção da Constituição brasileira, da qual eu me orgulho, não estou reclamando não, da qual eu me orgulho, porque a gente está num país que você busca, é fácil buscar justiça. Acho que um terceiro ponto, a estrutura talvez precise melhorar. Tá? Então nós precisamos talvez de mais juízes. A tecnologia vem ajudando, mas a gente precisa de juiz, a gente precisa de servidor para conduzir essas demandas, tá? Até porque pode ser que 70% sejam padronizadas, talvez, né? Mas e os 30%? Nós temos que ter um juiz descansado, um juiz que lê, um juiz que tem tempo para estudar, tá? E o juiz não pode julgar a toque de caixa. Então, acho que esse terceiro ponto talvez seja um pouco incompreendido, né? Quando eu já tenho 25 anos de magistratura, quando eu falo, por que vocês são tão demorados, né? Olha, porque eu tenho que ler o processo. Às vezes a pessoa acha que é só assinar. Muita gente brinca, né? Eu falo assim, não, assina isso. A gente está no gabinete, chega uma pessoa lá e fala assim, ó, você tem que sair em cima desse processo. Né? Como se a gente estivesse sentado no processo. Na verdade, olha, a pessoa acha que é só assinar a decisão. A título de curiosidade, em média, quantas páginas tem num processo? Eu vou responder de modo mais profundo. No meu dia a dia lá no juizado, né? Porque hoje eu estou na atividade administrativa, como eu disse. Eu recebo mais ou menos 350 a 400 processos por mês, veja, casos novos.
fora os que eu tenho andamento. Então eu tenho necessariamente que construir 400 soluções, seja por acordo, seja dando a sentença, seja porque a parte se omitiu, eu tenho que fazer frente. No juizado especial, a gente fala em movimento, não fala em página, mas geralmente a gente julga o processo, movimento é o que tem no processo eletrônico como um acontecimento. Geralmente um processo chega para a sentença entre 30 e 70 movimentos. Então é como se você tivesse, não é 70 folhas, 70 movimentos que você tem que olhar. Tem movimento maior, movimento menor, né? Mas vou pôr em páginas, já que você perguntou, talvez a média aí no dia a dia, na minha vida, seja o processo entre 50 e 200 folhas. Agora, se a gente vai para uma vara cível... Um livrinho desse aqui por dia. Não, por dia não. Por dia não, por processo. Divide 400 por 200, por 22 dias. Ou seja, eu tenho que dar mais ou menos 20 sentenças dias com a minha assessoria. Seja em audiência, algumas tem que ter audiência, hein? Eu ouvi 2, 3 testemunhas, julguei. Gastei 1h30, às vezes, numa reunião, numa audiência dessa. Você vê, um caso, eu tenho 400 no mês. É importante falar, porque as pessoas sempre falam, a justiça é muito demorada, ou então já tem muita gente, sempre abre concursos, mas não é bem assim. É importante a gente trazer a realidade também do que acontece dentro do judiciário, né? Para que as pessoas entendam o porquê, às vezes, da demora e a necessidade também de novos concursos, né? Tem concurso, mas tem gente aposentando também, né, e gente falecendo. Então, o concurso, na verdade, supre, né? Então, se eu não me engano, 2025, 2026, só do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se aposentarão entre 5 a 7 desembargadores. Aí vem o concurso agora 44. Fora os juízes que aposentam, os que se aposentam por invalidez, que são eventualmente afastados. Então, tem muita gente que sai. E a gente tem um déficit constante, né? Sempre tem menos vagas. Agora, uma coisa é certa. Ninguém quer aqui, ninguém quer aí, que o juiz julgue com pressa. Essa é a grande verdade. Então, quando eu demoro e eu atendo a pessoa, eu sempre procuro deixar isso claro. Você quer pressa ou você quer qualidade no julgamento? Todos respondem qualidade. Eu falei, então posso ter mais um tempo? Né? Não é um tempo de 1 ano também não, né? Com um processo. Mas aí, respondendo uma parte da pergunta, o juiz tem 100 dias, quando o processo chega maduro, hein? Não é na tramitação, está madurinho para julgamento, o juiz tem 100 dias para julgar. Sob pena dele entrar em mora. Mora é quando ele fica em risco junto ao Conselho Nacional de Justiça. Entendeu? Então, se o seu processo estiver maduro, lá o livrinho, como você mostrou aqui, tem lá 200 folhas, 150, maduro, eu tenho 100 dias para examinar. E veja que eles vão chegando. Então, tem um com 20, um com 23, um com 25, 10 com 35, um com 99, um com 100, entendeu? O juiz vive sempre nessa luta na sua ordem cronológica, ele tem que obedecer. Então, ele julgou de 100, 99, 98. Essa é a vida diária do magistrado. Agora, entrando aqui um pouco na sua história, que é bem curiosa, você foi refém de um dos maiores criminosos que a gente teve, que foi o Pareja. Você, se eu não me engano, era estudante de Direito, foi fazer uma visita e houve uma rebelião. Primeiro conta essa história, que depois eu tenho uma pergunta para fazer. Essa é uma pergunta minha, mas que pode ser de curiosidade também do público. É difícil fazer um resumo, né? Eu vou tentar fazer um resumo breve, mas eu era realmente acadêmico de Direito. O meu pai, na época, o Homero Sabino de Freitas, era presidente do tribunal. E a PUC, na época católica, ela exigia uma visita para você poder formar, uma visita no presídio. E eu aproveitei que meu pai foi, ele me chamou, fui. E lá aconteceu a rebelião. Na síntese, eu fiquei 7 dias lá, não foi um dia, não foi 2, não foi 3, foram 7 dias. Dentro da prisão? Dentro de uma cela. Dentro da área chamada de seguro. Seguro é uma área em que ficam os presos que têm risco de morte. Foi lá que a gente foi pego. Então, se você conhecer a arquitetura do CEPAIG, você vai ver que é meio que no fundo. O CEPAIG, na época, era um triângulo. Então, a gente foi visitando, né, meu pai na frente, o diretor do presídio, vários juízes, eu acadêmico, né, mais algumas pessoas ali. Fomos primeiro no regime fechado, no regime semiaberto, masculino, feminino. Depois entramos no regime fechado. Não entramos no pátio, mas eles estavam soltos. Isso é um detalhe importante. Estavam soltos lá dentro. E a gente sentiu um clima meio estranho, porque eles estavam muito
assim, revoltados e falando, e meu pai queria atender todo mundo, né? Ele ficava lá de terno, né? Conversando, e aí o diretor, não, vamos continuar ali a visita. A hora que a gente continuou a visita e deu a volta por trás, eu lembro de ver muitas pessoas correndo por trás de mim e um caminhão trancando onde a gente estava. Então nós fomos pegos num lugar que era impossível sair. É um lugar, repito, que as pessoas que têm risco de morte, como se fosse assim, os advogados condenados, os PMs, os policiais civis, os juízes eventualmente, ficam lá, o banho de sol separado, a gente foi pego dentro dessa área. Então a gente ficou recluso lá e durante os 7 dias a gente continuou nessas, eu lembro até o número, são 10 ou 12 celas, uma de cada lado. E um banho de sol separado. E como é que aconteceu a rebelião? Olha, eu era muito jovem, né? Então muita gente fala assim, está traumatizado. Eu não fiquei traumatizado, assim, eu acho que foi um aprendizado. Eu não tenho... Você não pensou em desistir da vida jurídica nesse momento? Não, nunca. Muito ao contrário, sabe? Muito ao contrário. Porque eu passei primeiro, o meu concurso foi para promotor de justiça. Então eu acabei passando depois que eu passei para juiz. Então na minha carreira de promotor de justiça, que eu atuei só na área criminal, foi muito boa essa experiência, porque o promotor tem que ir ao presídio, o promotor tem que estar em contato com o preso, o juiz também, mas o promotor mais. O promotor tem o controle da atividade policial e na época tinha um presídio em cada comarca, sabe? Então me perguntam muitas vezes assim em podcast ou em entrevista mesmo se eu não fiquei, sei lá, talvez revoltado com o preso, ou isso trouxe um viés no meu julgamento, a raiva contra o preso. Não trouxe nada disso. Trouxe a primeira vez compreensão. que você voltou como promotor? Eu não tive, sabe, eu voltei no CEPAC só agora, sabia? Quando eu me tornei juiz auxiliar da presidência, o CNJ veio fazer uma visita, uma inspeção no presídio, e aí eu fui convidado por ter sido refém para eu dar minha opinião de como era e como é. Aí eu entrei novamente no CEPAC, né? Mas eu vou falar das duas experiências. Quando eu cheguei em presídio interior, sabe, eu achei assim muito tranquilo, sabe, uma coisa assim muito, me dei muito bem com o preso, inclusive eles sabiam quem eu era. Aí falaram, você estava na rebelião, né? Então o senhor sabe como é que é, o senhor já ficou numa cela. Então eu tinha essa relação com o preso. Então sem hipocrisia nenhuma, né, eu nunca tive raiva de quem me... Né, também não tive, né, aquela síndrome de Estocolmo, não, sabe? Uma coisa bem resolvida na minha visão, graças a Deus. Eu fui muito bem tratado pelos presos lá dentro. Fui muito bem, não sei como é que seria hoje. Mas naquela época foi, meu pai também foi muito respeitado lá. E eu também, todo presídio que eu passei como promotor, fiscalizando como juiz, eu fui muito bem tratado. Então nunca tive esse trauma, assim, de entrar novamente. Quando eu fui de novo CEPAG, eu achei que eu ia ter alguma reminiscência ali, algum déjà vu. Minha esposa até falou, não vai não, porque é muito perigoso. Mas eu fui, foi muito tranquilo, mudou tudo. Né? Hoje a segurança é outra, né? Essa era a minha pergunta. Você viu uma diferença grande em relação à segurança? Mas muito grande. Não, começa por todos os aspectos, visual, prédio, uniforme, a segurança. Então, hoje você anda pelo meio da galeria, eles estão, imaginemos aqui, que estão as celas, eles fechados nas celas, tem um espaço que seriam 2 corredores de aproximadamente 3 metros, mais uma grade, então você anda naquele meio. É impossível você ter tomado, né, numa rebelião ali. Achei que a estrutura muito boa, assim, me permito, né, usar um pouco da liberdade aqui, o próprio cheiro, né, porque isso é uma coisa característica, né, quando a gente aprofunda muito, né, a gente tem mais tempo de falar, uma coisa que pra gente aqui é diferente lá, assim, um cheiro muito diferente pra gente estar acostumado com as coisas, né, o asseio, né? Então achei que a própria parte do cheiro não me incomodou, achei que estava muito limpo, sabe? É lógico que cadeia nunca é bom, né? Tá ouvindo lá alguém que tá, de repente tá lá dentro, não é bom. Eu passei 7 dias e eu digo para você, um dia é difícil, 2 dias é terrível, 3 dias, o tempo não passa. Tá? Então, resumindo, acho que foi uma experiência muito válida e muito importante para a minha vida profissional e, graças a Deus, não trouxe viés contra criminoso, muito ao contrário. Agora, você saiu como refém também. Sim. E como é que foi essa saída? Você imaginou em algum momento que fosse morrer? Como é que foi? Com certeza. Eu tive mais medo na fuga do que lá dentro. O medo, ele permeia o tempo todo. O tempo todo você fica com medo de alguma coisa acontecer, porque nem todos os reeducandos são totalmente educados. A maioria é muito educada, muito... Mas tem gente que saiu um pouco do prumo, diríamos assim. Sai um pouco daquela normalidade. E era aí que sempre entrava o Leonardo Pareja como liderança e protegia os reféns.
Isso eu tenho que falar porque é uma verdade. Não é proteção, não é exaltando nenhum tipo de crime que praticou o bandido. Mas houve proteção nessa normalidade. Às vezes a conversa para a calma. Não vamos fazer mal para nenhum refém, o que a gente quer é sair. Lembrar sempre do objetivo final, que era sair. Ele era muito inteligente. Era dentro daquele meio, a liderança saltava aos olhos. Então, igual eu estou falando, acontecia ali uma briga e punha um refém em risco. Ele era o primeiro a chegar. Gente, o que nós queremos? Nós queremos sair. E ele falava, o Aldo, o desembargador Homero, meu pai, eles são nossos alvarás de soltura. Então vamos respeitar. Porque se acontecer alguma coisa com eles, aí com a gente, você sabe, aí ele acalmava. E quem tinha mais risco, ele até colocava mais distante. Então repito sempre, toda vez que eu falo, né, para não sofrer alguma interpretação equivocada, não estou defendendo, não estou exaltando a figura do criminoso. Mas isso precisa ser registrado porque isso aconteceu realmente. Então, às vezes, se não houvesse esse tipo de liderança interna na bandidagem, talvez o desfecho seria outro. Agora, na fuga, passei medo demais. Foi um momento que eu passei mais medo, primeiro pela velocidade, segundo porque eu não tinha certeza de nada. Na época teve um consenso policial, no sentido que haveriam 10 horas de imunidade na fuga. Era um acordo de cavalheiros, tem imunidade. 10 horas a polícia não vai atirar em carro nenhum. Tinha isso. E realmente isso foi obedecido aqui em Goiânia, então, sem cautela nenhuma, o Leonardo Pareja, mais 5 reeducandos, né? Entre o Leonardo Pareja, o Eduardinho, Grimar, Sidemar e Araquém, se não me engano. Você foi o único refém? O único refém. Cada carro tinha cinco reeducandos e um refém. Basicamente era isso. Meu pai foi em outro carro e ele passeou por Goiânia. Foi em bares, no antigo Alquimia, que fica ali perto do Bougainville, desceu, confiando nessa imunidade que teriam dado. E aí os próprios colegas... Ele foi aproveitar mesmo. Pega aí, tal, e o povo olhando no bar, e os próprios colegas dele falando, vamos embora, está perigoso esse negócio, por que nós estamos aqui, né? Mas enfim... Você desceu também? Desci, mas com arma, eu descia só escoltado, digamos assim, né? E passamos no Colégio Rui Barbosa, ali perto do Tribunal de Justiça. Eu lembro, nós rodamos aqui, em Campinas nós fomos também, depois rumamos para o norte. Fomos para Anápolis, depois subiu para Porangatu. E Anápolis passeamos também. Passei Anápolis, assim, eu sem entender. E eu, na minha cabeça, eu sempre fui muito lógico, né? Eu falei, qualquer hora nós vamos tomar tiro aqui. Né? Então o medo muito maior foi na hora da fuga, do que propriamente lá dentro. Porque a partir dali ninguém sabia quem era reeducando, quem era condenado e quem era refém. Né? Subimos para Porangatu, e uma coincidência também, outro refém, que hoje desembargador Fábio Cristóvão, ele também era refém e também terminou a história dele lá em Porangatu, numa batida. O desembargador Fábio, se eu não me engano, a história é mais ou menos assim, a dele. Foi justamente, eles resolveram assaltar outro carro, assaltaram, mudaram de carro e ficaram com um casal. E desse casal tinha um que era oficial do exército, estava armado. E esse oficial do exército atirou no motorista, atirou no outro reeducando e ia atirar no desembargador Fábio também. Porque ele estava com a roupa que indicava que ele... Foi uma sorte, ele falou, não, eu sou refém. E o carro bateu, acertou um poste, um perigo danado. E praticamente ao mesmo tempo eu estava passando por Porangatu, só que a gente seguiu para o Tocantins. No Tocantins, quando a gente foi passar pela divisa, o nosso carro foi metralhado. Então teve tiro no nosso carro, passou um tiro muito perto de mim. Inclusive, um detalhe interessante para vocês da Assembleia aqui, eu estou falando para ele também. O ômega preto que eu saí era do presidente da Assembleia. Meu Deus, quem era na época o presidente? Você lembra o nome? Estou lembrando, o governador era o Maguito Vilela, estou pelejando para lembrar aqui. Mas depois vocês pesquisem aí, era um ômega preto, que era o carro mais bonito do estado, foi o ômega que eu saí, e esse ômega teve um tiro na porta, passou de fuzil, desse tamanho assim, eu cheguei a ouvir o tiro, e passou pela porta e acertou a barra da direção.
E aí, a partir daquele momento, o carro perdeu o controle, nós entramos para o estado de Goiás de novo, e a polícia perseguiu. A gente atirou novamente, só que eles conseguiram entrar pro mato, e os outros, terminando a história já, né, para fazer um resumo, os 4 reeducandos entraram pro mato e desapareceram, e eu me entreguei, nós nos entregamos, eu e o Leonardo Paredes, lá em Porangatu, para o juiz, hoje desembargador, Ivo Fávaro. Depois disso, quanto tempo depois você se formou? Tá praticamente no 4º, 5º ano. Foi em 96, eu formei em 97. Logo em seguida. Foi. Não parou nenhum momento? Imagina assim, que quando você voltou para a faculdade, os seus colegas ficaram em choque, né? Foi. Eu procuro ficar lembrando que foi tão bom quando eu saí, porque eu chegava, eu era sócio do campo. Quando eu chegava no campo, tinha uma festa para mim. Eu chegava na faculdade, o povo batia palma para mim. Eu chegava no tribunal, o povo batia palma, né? Teve uma homenagem até hoje. Eu recebo placa e mais placa. Porque ninguém acredita que a gente sobreviveu, né? Na verdade, não morreu nenhum refém numa rebelião. Eu acho que se fosse hoje, sei não, se eu estaria aqui, viu? Então, para nós, não vou dizer que a gente foi bem tratado, mas a gente teve algumas lições de seres humanos, que me passaram a demonstração de que o preso, pelo menos os presos são seres humanos, né, que têm valores também, e que ali naquele momento nos protegeram, né, não fazendo nenhum tipo de apologia ao crime, mas a verdade é que a gente teve assim, pessoas muito educadas que cuidaram de nós, né, tinham um objetivo ilícito dele, praticaram coisas ilícitas, mas conosco, meu pai, a gente não teve nenhum tipo de dificuldade lá dentro. Aldo, muito obrigada por essa entrevista e também por ter contado a sua história aqui pra gente. Beleza, muito obrigado, gente. Um abraço para vocês. Obrigado, Pepeu. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.